uma das palavras de Jesus mais importantes para mim e para você está nesse texto, Marcos 4, 9. E disse-lhes Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não, se você for para o último livro da Bíblia, Apocalipse, e abrindo o capítulo 2, nós vamos ler o versículo 2, versículo 7. O título da mensagem é: não pela vista, mas pela voz. Não pela vista, mas pela voz. Apocalipse 2:7, só a primeira parte diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 11: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 27, 29. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, pela 9ª vez, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém diz comigo: não pela vista, mas pela voz. Então, antes da mensagem, nós já vamos abençoar o nosso ouvido. Se você quiser colocar a Bíblia no banco, colocar uma mão em um dos ouvidos só, pelo menos o ouvido direito, nós vamos abençoar este ouvido e declarar ele agora limpo pelo sangue de Jesus. Eu quero proclamar que hoje Deus vem tratar do ouvido da igreja. Essa é uma continuação da mensagem do domingo passado, onde nós fechamos o ouvido para a voz do inimigo, mas hoje nós vamos abrir o ouvido para a voz de Deus. Eu proclamo agora que há um anjo em cada fileira nesse lugar, limpando os ouvidos agora, os ouvidos espirituais da igreja. Agora eu proclamo lavados no sangue de Jesus. E você pode pedir: lava o meu, Senhor, lava o meu. Tira qualquer tampão que está aqui, qualquer coisa que está impedindo te ouvir, porque eu preciso te ouvir. Eu abençoo os ouvidos da igreja, eu tomo posse dos ouvidos da igreja para Jesus nessa manhã. Eu declaro o domínio de Jesus nesse lugar, e eu declaro que a palavra não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz, e os anjos do Senhor entrem em ação nesse momento. Eu libero o seu trabalho e o seu ministério nessa manhã. Alguém diz: eu recebo um ouvido espiritual para ouvir a Deus numa nova dimensão. Pode sentar diante do Senhor, amados. A primeira palavra que eu gostaria de falar essa manhã é a seguinte: nenhum homem jamais caminhou com Deus pela vista, nenhum. Deus sempre requereu a fé para caminhar com o homem. Deus não é Deus de mapas. Você nunca verá Deus oferecendo um mapa para ninguém. Deus não deu um mapa para Abraão, nem para Moisés, nem para Jacó. Ninguém jamais recebeu mapas de Deus. A única coisa que as pessoas receberam de Deus foram ordens, comandos. Vai, vem comigo, me segue. Deus nunca chamou ninguém para andar pelos olhos. Só que você vai entender essa mensagem porque, como Deus nunca deu mapa, o que nós não percebemos é que toda vez que Deus negou um mapa, Ele não negou um som. Quando Deus diz: eu não dou mapa, é porque eu te dei um som para caminhar. Toda vez que Deus negou a mim e a você a visão do final, onde que isso vai dar, Deus? Onde que isso vai terminar? Onde é que eu vou chegar por esse caminho? Deus nunca mostrou isso para ninguém. Mas mesmo Deus negando o mapa do final, Ele nunca negou o som da sua voz. E aqui está uma revelação que nós, como igreja, precisamos ter, porque fomos chamados para caminhar com Deus pelos ouvidos. Ninguém caminha com Deus por nenhuma outra forma. Vou fazer uma pausa aqui só para dizer: no domingo passado, o Senhor pediu que eu pregasse sobre onde o diabo fala. E vocês sabem, nós realmente
tomamos da mão do inimigo os ouvidos da igreja, que muitas vezes está ouvindo o inimigo. Só que hoje, Deus falou para mim, você tem que terminar a mensagem. Aquela foi só a primeira parte. E você tem que mostrar para o meu povo como que eles precisam entender que Deus fez o homem para viver pelos ouvidos. Veja, irmão, nós vivemos pelo que nós ouvimos. O que você ouve e quem você ouve determina o seu destino. Sabe, desde o começo da relação com o homem, Deus lidou com o homem através dos ouvidos. Essa é a razão por que Satanás conversa conosco. Por que eu preguei aquela mensagem do bem passado, que nós temos que parar de ouvir o inimigo? Porque o inimigo descobriu que a forma de lidar com o ser humano é a mesma forma que Deus lida com o ser humano. Por que é que Satanás conversa conosco? É por uma única razão: Deus conversa conosco. Deus nunca deu mapa para o homem, Deus nunca deu visões do final das coisas, Deus nunca mostrou onde a gente vai chegar. Quando Deus chamou você do Brasil para cá, Ele não te falou, você vai ficar tanto tempo lá e vai acontecer isso. Deus nunca falou, Ele só chamou, Ele só mandou. Mas o que Deus nunca deixou faltar, o que nós ignoramos é que Deus nunca deixou faltar o som da sua voz, porque a caminhada com Deus sempre é uma caminhada pelos ouvidos. Por isso que Deus falou em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você já percebeu que o quanto nós somos alimentados pelas palavras de Deus? E quanto nós nos alimentamos das palavras das pessoas? É incrível como nós nos alimentamos, tanto das palavras de Deus, quanto das palavras das pessoas. As pessoas ficam reclamando porque o pai não disse eu te amo, a mãe não disse eu te amo, porque nós nos alimentamos de palavras. Se alguém não fala eu te amo, se alguém não proclama, não afirma, o que é a afirmação? São palavras. Você fez bem, você fez bom, você é um bom filho, você é um bom empregado, você é um bom pastor, você é uma boa ovelha, e nós nos alimentamos de palavras. O alimento do homem são palavras. Nós somos criados para viver pelos ouvidos. E a igreja precisa entender isso, porque uma das áreas que você precisa proteger e cuidar são os ouvidos. É por isso que Satanás fala tanto nos ouvidos. Você já percebeu que Deus faz culto toda semana e o principal momento do culto é o momento da palavra, porque Deus nos alimenta com mais uma pregação. Você pode dizer assim, poxa, mas eu já ouvi tantas pregações, por que mais uma? Eu vou te falar por quê. Porque hoje de manhã você tomou café de novo e ao sair daqui você vai ter que comer novamente. E antes de dormir, provavelmente, vai comer novamente, porque nós precisamos nos alimentar. Deus traz mais uma pregação, porque a igreja não vive sem as palavras dEle. A igreja é alimentada de palavras em palavras. Deus está trazendo a igreja durante 2000 anos, porque Deus reúne a igreja nos templos, e Ele traz alguém para falar a palavra dEle, porque Ele está alimentando a igreja com a sua palavra. A forma de caminhar é pelos ouvidos. Você percebe que você caminha pelos ouvidos? Você percebe que quando você não vem na casa de Deus, você perdeu os ouvidos, você perdeu o alimento, você perdeu aquilo que Deus queria falar, porque Ele traz a sua palavra através do profeta, da pessoa que Ele colocou ali. Ele deu uma palavra para trazer para o seu povo, ele deu uma palavra para trazer, para alimentar o seu povo. Eu tenho o privilégio de ser um padeiro, cozinheiro. Eu não cozinho nada lá em casa, mas eu digo que o meu ovo cozido sai perfeito. Mas aqui na igreja eu sou um bom cozinheiro, porque Deus me fez um padeiro. Eu ouço Ele a semana inteira, e o objetivo dEle é alimentar a igreja com a sua palavra, porque nós andamos pelos ouvidos. Deus sempre alimentou o povo. Desde o primeiro dia no jardim, Deus falou com Adão. E depois veio o inimigo falar com Adão. Depois Deus trouxe os profetas no Velho Testamento. O que eram profetas? Homens que traziam a palavra. Quando Jesus veio, o que Ele trouxe? Ele ensinava os discípulos, Ele pregava a palavra. 2000 anos a igreja tem trazido a palavra. Hoje é 23 de abril, e o que Deus está trazendo para nós? Não é um show, Deus não está trazendo uma diversão, Deus não está trazendo um mapa, Deus não está trazendo nenhuma outra coisa, a não ser uma palavra ao seu ouvido. Alguém diz, eu recebo as palavras de Deus, porque esse é o alimento. Quando Deus falou assim, quando você orar, ora para que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso é a palavra. Nós vivemos desse som. Agora, o ouvido que nós estamos falando aqui é o ouvido espiritual.
E como o inimigo sabe que Deus alimenta a igreja pela palavra, o inimigo produz ruídos. Ele produz distrações para que você não consiga ouvir. Preste atenção que o inimigo sempre vai tentar bloquear os ouvidos. Ok? O inimigo, ele sempre chega primeiro em nossos ouvidos. É interessante que toda vez que Deus precisa falar com a gente, ele tem que desentupir os ouvidos primeiro. Eu me lembro que eu era criança e o meu irmão mais novo, ele é 1 ano mais novo que eu, ele teve a fantástica ideia, como só crianças têm, de colocar um caroço de feijão no ouvido. E ele colocou o caroço de feijão, só que cada vez que ele tentava tirar, o que ele fazia? Ele empurrava mais o caroço, e o caroço entrou profundamente. E aquilo começou a ficar, e minha mãe tentava tirar aquele caroço, e fez tudo, e todo mundo tentou tirar o caroço de feijão, ninguém conseguia. Então teve que marcar uma consulta, teve que ir para a emergência, lá no Brasil. Eu me lembro que eu era criança também. E eu fui para o hospital também, muito ansioso, porque eu queria ver como que o médico ia tirar aquele caroço de feijão do ouvido do meu irmão. E foi muito interessante, porque a gente entrou no consultório do médico e não demorou 2 minutos. Eu achei que era uma coisa que ia demorar. Eu estava numa expectativa assim, vai ser uma coisa fantástica isso aqui. E eu meio que me decepcionei, porque não demorou nada. Foi incrível. O médico trouxe uma bandejinha de metal, e ele trouxe um revólverzinho, uma coisa. E a única coisa que ele fez foi, ele colocou um jato de água. Eu não sei como ele fez aquilo, mas ele enfiou um jato de água dentro do ouvido, e o caroço de feijão pulou lá fora. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo: eu preciso de um jato de água no ouvido da minha igreja, que é a minha palavra, para tirar os caroços que o inimigo colocou, onde o inimigo está tentando bloquear a minha voz de chegar no coração da minha igreja, de chegar nos ouvidos da minha igreja, porque eu alimento o povo pela palavra. Nessa manhã, o que Deus está fazendo é colocar aquele jato de água dentro do nosso ouvido. Eu queria dizer para vocês que eu tenho conversado com muitas pessoas por causa do ministério pastoral de aconselhamento. Esse é um ministério onde você ouve as pessoas, e quando você senta para ouvir as pessoas, você não ouve coisas boas. Eu sempre falo o seguinte: você nunca vai no mecânico levar o seu carro porque ele está bom. Você só vai no mecânico porque o carro está ruim. Você nunca chega lá e diz: olha, eu vim aqui só para você checar como esse motorzão é fantástico. Dá uma acelerada aí para você ver se ele não vai a 220. Você nunca faz isso. Você chegou na porta do mecânico, tem um problema. É a mesma coisa. Chegou na porta do pastor, tem um problema. E a gente está ouvindo problemas. O que eu quero resumir é que a razão dos problemas que a gente tem resolvido é porque as pessoas não têm podido ouvir a voz de Deus. Porque quem está ouvindo a voz do Senhor não está tendo problema. Um dos problemas mais comuns que a gente está enfrentando hoje é o problema da ansiedade. Pessoas com crises de ansiedade, crise de pânico e crises que não se ouvia. Eu fui criança há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e eu não ouvia falar dessa coisa de ataque de pânico. Isso é coisa de Marte, extraterrestre, não existe isso. É lógico que sempre existiu, mas tipo assim, não na dimensão que está existindo hoje. E a única razão que as pessoas andam ansiosas é porque a voz de Deus não tem podido chegar no espírito delas. Tem alguma coisa bloqueando a voz de Deus. Porque a primeira coisa que eu quero falar sobre a voz de Deus essa noite é o seguinte: quando nós somos guiados pelo som da voz de Deus, a primeira coisa que a gente tem é paz. E a coisa que o pastor está encontrando todos os dias no gabinete, no telefone, é falta de paz. Eu estou falando de crentes, pessoas que têm a Bíblia em casa, que adoram a Deus e que estão no culto. A maioria dos domingos as pessoas não estão tendo paz. Deixa eu dizer para você que paz é satisfação. No hebraico, essa palavra é a palavra shalom, mas a palavra shalom, ela envolve assim, o seu bem-estar completo. É a sua plenitude, é como uma ovelha sem fome, é quando o seu ser está quieto. E eu vou dizer para você quando é que o seu ser está quieto. Geralmente o nosso ser se aquieta, e às vezes a gente até dorme. Eu quero te perguntar, qual é a hora do dia que dá vontade de dormir? Qual é a hora do dia? Depois do almoço. Você sabe por que dá vontade de dormir?
Você sabe por que o seu ser está tão calmo, tão em paz, que você dorme? Porque você está satisfeito. Você não dorme com fome. Você vê, mulher, pelo amor de Deus, mulher, cadê a comida? Misericórdia, não vai sair não? Ô Jesus! Toda ovelha faminta, ela não tem paz. No entanto, a palavra de Deus, ela existe para nos satisfazer. Presta atenção, quem está ouvindo a voz de Deus nessa manhã, ou quem vem ouvindo a voz de Deus, porque tem muitos de nós que não está ouvindo a voz de Deus há muito tempo. Não é que Deus não está falando, é que você não está ouvindo. Não há satisfação na alma, não há uma paz na alma, a ansiedade está aí, porque o som da voz de Deus não chegou. O Salmo 131, versículo 2, eu encontro essa coisa gráfica, onde Davi diz assim: eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar a minha alma, coloquei ela para dormir. E ele até diz assim: como uma criança desmamada no seio da sua mãe, uma criança desmamada, tal é a minha alma para comigo. Deixa eu te falar, muitos crentes não podem falar isso, porque a sua alma está em aflição, a sua alma está em desespero, a sua alma está ansiosa, a sua alma está inquieta, a sua alma não está satisfeita, ela está com fome. A razão que ela está com fome é que ela não está comendo o pão, e o pão que a tua alma come é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem chegado no teu espírito, porque tem um caroço de feijão do diabo no seu ouvido, impedindo você de ouvir a voz de Deus. Mas Davi diz, porque quando um bebê está gritando, é interessante, eles não choram assim, bem politezinho, né? Eles não choram assim não. Você vê um bebê com fome, eu vou morrer hoje, vou morrer agora. A criança parece que vai morrer, ela não vai, ela só está com fome. O que a mãe faz? Leva para a salinha e dá o seio. O que acontece com a criança depois que ela mama? Quando Davi diz, como uma criança desmamada no seio da sua mãe, tal é a minha alma para comigo, eu estou em paz, porque eu acabei de mamar nos seios de Jeová. Eu acabei de receber a sua voz. Agora, igreja, tem muita gente que está na igreja ouvindo as pregações, mas não está ouvindo a voz de Deus. Ouvir as pregações não quer dizer que você está ouvindo a voz de Deus. E eu vou te falar, porque uma das partes da minha mensagem, que eu já vou adiantar, é que o treinador do ouvido é esse livro. Cadê? Como as pessoas não abrem esse livro, elas não têm costume, elas não têm prática de abrir o livro. Porque é o seguinte, você tem que estar abrindo o livro desde o dia que você recebeu Jesus, e eu não vou perguntar para você qual o dia, porque vai te dar vergonha. Porque do primeiro dia que você conheceu Jesus até hoje, era para você ter esse livro muitas vezes, muitas vezes. Como você não fez isso, o seu ouvido não está treinado para ouvir a voz de Deus, porque o que treina o ouvido para ouvir a voz de Deus, o que tira os caroços, o que tira os bichos, o que tira as aranhas, o que tira a sujeira do diabo no ouvido da igreja, é ler a palavra de Deus. Mas as pessoas não fazem isso, pastor, não estou entendendo. Eu falei, não é para entender não, irmão, é para ler. Eu não estou entendendo, eu paro porque eu não entendo. Eu falei, não é para entender. Quem te falou que teu ouvido está aberto? Teu ouvido está fechado, irmão. Continua lendo até Deus abrir o ouvido. Deixa Deus tirar aquele caroção de feijão que está apodrecendo lá dentro do teu ouvido, aquele demônio que está falando lá com você. Essa palavra é o jato de água, ela vai tirar, ela vai limpar. O teu ouvido vai abrir. E quando a palavra de Deus chegar no teu espírito, você vai sentir paz. Eu não vou dizer assim, eu estou cansado de ouvir crente. Não, porque eu não estou cansado, porque Deus me chamou para aconselhar os filhos de Deus. Mas é comum demais as pessoas entrarem no gabinete sem paz. E do tipo assim, eu não tenho a paz para ela, eu só vou mostrar o mesmo caminho que estou mostrando hoje. Então, tipo assim, é igual o médico que passa a mesma receita. A mesma receita. É a mesma receita, não tem outra receita. Vai treinar o ouvido para ouvir a voz de Deus? 57 anos de idade eu fiz agora. Comecei a ler a Bíblia, eu tinha 7 anos. A razão que eu comecei a ler a Bíblia, que eu tinha 7 anos, é que quando eu comecei a aprender a ler com 7 anos de idade, o primeiro presente do meu pai para mim foi uma Bíblia. Quantos anos você tem, Brian? Já tem 10. E o Lucas? Mas eu era do tamanhozinho do Lucas. Vem cá, Lucas, vem cá. Segura essa Bíblia aqui. Era desse tamanho, era uma Bíblia maior do que eu.
Eu era um menino, irmãos, uma criança. Mas eu me lembro que uma vez a professora chegou para mim, acho que na terceira série, que eu já tinha mudado de escola, e ela viu eu lendo um livro lá na hora do recreio. Ela perguntou para mim: o que você está lendo aí? Eu falei: eu estou lendo a Bíblia, terceira série. E ela falou: uau, você está lendo a Bíblia? Eu falei: estou lendo a Bíblia. E aí eu me lembro de um dia, não sei se foi na quarta ou na quinta série, porque aquela foi a escola do primeiro grau, em que a professora de português um dia foi dar uma aula sobre amor. Ela foi dar uma aula sobre amor. E ela dividiu grupos. Ela falou: vai ser grupos, grupo tal. Cada um de vocês vai trazer uma ideia sobre o que é amor e escrever no quadro. Eu era o crente do grupo. Eu escrevi 3 palavras gregas sobre amor. Eu falei sobre ágape, filéu e eros. Eu não sei, eu tinha 10 anos de idade, eu não sei, eu tinha poucos anos de idade. Mas a professora ficou tão impressionada que ela falou assim: tem um grupo aqui que vai dar aula sobre o amor. Eu fui para o quadro. Botei as 3 palavras em grego lá, eu falei: olha, eros é o amor erótico, filéu é o amor amizade, porém ágape é o amor sacrificial, é o amor de Deus por nós. Em outras palavras, eu evangelizei a sala inteira, porque eu sabia o que era amor. Porque aos 11 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. Meu pai me treinou a ler a Bíblia. Obrigado. Vem cá só um pouquinho. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? 3. 4. Come on, gente, peraí, só um pouquinho. Quantos anos você tem? 9. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento todo? 4. Você não vai bater palma, não? Lucas, fica aqui só um pouquinho. Porque eu não vou sair ali pelo banco fazendo entrevistas. Porque se eu fosse, Lucas, ia ser a maior vergonha. Porque muita gente aqui que diz ouvir a voz de Deus, nunca treinou o ouvido para ouvir. No entanto, essa criança aqui, pelo fato de que com 9 anos ele já leu o Novo Testamento todo, 4 vezes, eu te pergunto: esses ouvidos aqui estão treinados para ouvir a Deus ou não? Eu pergunto: Deus vai ter dificuldade de falar aqui ou não? Aqui, ó, abridor de lata. Isso aqui abre a lata. Essa palavra é o treinador de ouvidos. É o que abre. Deus te abençoe, Lucas. Eu queria dizer que não só o Lucas lê a Bíblia nessa igreja, mas muitas crianças, se a gente chamasse aqui, elas iam falar o quanto elas têm dedicado tempo para ler a palavra de Deus. Quando a sua alma come a palavra, Deus te dá paz. O povo de Deus tem vivido de ansiedades, desordens emocionais. Falta o som da voz de Deus. Eu quero ler Filipenses 4, do versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Presta atenção qual é o resultado de ter um tempo de oração com Deus. Que eu não vou pregar sobre oração hoje, senão vai dar outra vergonha em nós. Porque o povo de Deus não ora em casa. Versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, em outra tradução diz sentimentos, em Cristo Jesus. É incrível, é muito triste dizer que a igreja de Jesus, muita gente não tem paz. Porque a paz é algo que protege você. A paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Mas você só tem paz quando o som da voz chega no seu ouvido. Eu quero falar sobre prosperidade. A história que eu ouço dos crentes no gabinete não é uma história de prosperidade. São histórias de perda, prejuízos. Pastor, perdi tudo. O diabo tomou tudo.
Pastor, trabalhei tantos meses, ele não me pagou. Pastor, perdi o carro, perdi o trabalho. Pastor, estou sem lugar para morar, estou morando dentro do carro. Essas são histórias de crentes, não são de mendigos da rua. Pastor, perdi meu casamento. Pastor, perdi. Esse é um histórico, não é um histórico de prosperidade. Eu quero perguntar a você, onde está a voz que te prospera? Certamente você não tem ouvido essa voz há muito tempo. Porque se você está numa fase de perda, a minha pergunta é, qual foi a voz que te trouxe até aqui, que você só tem perdas? Eu posso te garantir, não foi a voz do Senhor. Como é que Deus te manda para um lugar e você só perde? Como é que Deus te dá uma situação e você só perde? Como é que você tem prejuízo aqui, prejuízo ali, perda aqui, perda ali? Você não está ouvindo a voz de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Alguém diz comigo, é suposto melhorar. Mas tem 20 anos que além de não sair do lugar, só piora. Come on, tem uma coisa errada na vida de muitos crentes. A voz de Deus não está chegando lá, porque alguém diz comigo de novo, é suposto melhorar. Come on, gente, é suposto melhorar. Não é suposto estar acontecendo tanta coisa ruim que está acontecendo na vida de muita gente. Você não está ouvindo uma voz que te prospera. Essa manhã Deus quer restaurar o nosso ouvido. Alright? Você tem que perguntar assim, como eu cheguei até aqui tendo tantas perdas? A quem eu venho ouvindo? Porque na verdade nós somos guiados pelos ouvidos. Outra coisa que falta na vida de muitos crentes, vitória. A voz de Deus nunca levaria eu e você a uma vida de derrota diante do inimigo, mas muitos de nós estão contando histórias e histórias de derrota. Há mais para contar do que o inimigo tem feito. Deixa eu falar para você. Se você sentasse comigo no gabinete, uma semana só, para você ouvir todas as pessoas que eu ouço na semana, eu não gasto menos de 2 horas com cada pessoa. Porque é pouco tempo demais para ouvir história ruim. Se você tiver 1 hora só, não dá. Pastor, eu só comecei. Falei, não, continua. Vai em frente. Pastor, você está pensando, é tudo? É só o começo. As histórias são ruins. É muito mais do que o inimigo fez. Espera aí, que voz me trouxe até aqui? Quando eu sou suposto ouvir a voz que me prospera, quando eu sou suposto ouvir uma voz que me dá vitória sobre o inimigo, alguma coisa está errada no meu ouvido. Eu queria dizer para você como Davi nunca perdeu uma batalha. Eu vou falar rápido para ver se eu termino, que eu já passei do horário, mas a primeira coisa que eu percebo em Davi, que ele nunca perdeu uma batalha, Davi toda vez ele perguntava para Deus, eu não vou ler os textos para andar rápido para você poder almoçar. A primeira coisa foi Golias, está lá aquele gigante, e aí Saul chega e fala assim, menino, deixa eu te falar, pega a minha armadura. Alguém vai te dar ideias que não vêm de Deus. Mas Davi é um jovem, uma criança, um adolescente, mas ele já sabe ouvir o Senhor. Ele bota o negócio, experimenta, vê que não dá certo. Sabe por quê? Tem gente que é assim, ele bota o negócio, experimenta, vê que não dá certo, a voz está falando com ele, mas ele vai em frente assim mesmo. Ele vai em frente. Crente é um negócio incrível. Eu conheço os crentes porque eu vivo com eles. Ele vai em frente, o Espírito Santo já falou, já disse que não, mas ele vai em frente, ele ignora a voz de Deus. Ele treinou o ouvido a ignorar. Você sabe aquele menino? Eu vou falar menina, me perdoe as meninas da igreja, mas é porque é mais fácil essa ilustração. A mãe fala, menina, vai lavar a louça. Ela falou, já vou, mãe. Só que ela foi fazer outra coisa. Ô fulana, você já lavou a louça? Eu já vou, mãe. Já falei que eu já vou. E a menina não vai. E a mãe está lá, misericórdia. Ô fulana, tu já lavou a louça? Mãe, eu não já falei que eu já vou. Tem 3 horas já. Eu quero te perguntar, o que está acontecendo nesse quadro? Eu vou te falar o que está acontecendo nesse quadro. Ela está treinando o ouvido a não ouvir a mãe. Sabe como é que você treina o ouvido a não ouvir? Você adia. Você procrastina. Você adia.
Muita gente já fez isso com Deus. Está fazendo isso com Deus o tempo todo, ele faz isso. Pode deixar que eu vou fazer. Tem 10 anos que está prometendo. Você já treinou o ouvido a não obedecer à voz de Deus? Davi, ele está diante de Saul, ele reveste a armadura, não dá certo, ele fala, quer saber? Eu tenho 5 pedrinhas, uma funda. Ele ouviu o Espírito Santo. Davi sabia ouvir o que estava no espírito dele. Então é o seguinte, quando Davi foi levantado como rei, em 2 Samuel diz que os filisteus se levantaram contra Davi. A primeira coisa que diz o texto é que Davi perguntou ao Senhor, posso ir contra os filisteus? E Deus diz, pode. Davi foi e desbaratou os filisteus. O mesmo capítulo diz que os filisteus se reagruparam e vieram novamente, só que Davi perguntou novamente ao Senhor. Essa é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Você perguntou para Deus? Pastor. A resposta é sempre essa. Pastor. Você sabe, né, qual é a resposta? Não, eu não perguntei. Eu não pergunto para Deus. Eu faço as coisas. Eu pergunto depois. Davi não. Ele perguntava para Deus, eu posso ir? Aí Deus falou para ele, não, você vai por trás. Quando você ouvir o barulho nas folhas das árvores, é porque eu saí na frente. Aí você pode ir. Aí Davi derrota os filisteus novamente. Deixa eu te dar outro exemplo. Davi estava fugindo de Saul alguns anos depois, e ele ouviu falar que a cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus. Davi perguntou ao Senhor, eu posso ir salvar Keila? O Senhor vai me entregar os filisteus na mão? Davi não pegava batalha só porque apareciam as batalhas. Você sabe por que nós temos derrota? O diabo joga a batalha, a gente sai pegando. Não era para pegar, era para deixar o Senhor fazer. Anyway, Davi perguntou, posso ir contra Keila? O Senhor falou, vai. Davi vai, libera Keila. Só que quando Davi está dentro de Keila, ele ouve que Saul descobriu que ele está em Keila, e ele está vindo com seu exército para pegar Saul, pegar Davi. Sabe o que Davi faz? Ele não assume que Keila vai defender Davi. Ele pergunta para Deus. A pergunta que ele faz é a seguinte, Senhor, os homens de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor falou assim, vão. Eles vão te entregar. Aí Davi sai de Keila para se livrar de Saul, porque ele ouviu a voz de Deus. Ele só ouviu porque ele perguntou. As pessoas não perguntam. É para casar com esse, Senhor? Não, eu já sei que é, mas eu só estou perguntando só para... Senhor, é essa mesmo? Eu sei que é essa, Senhor. Senhor, aquela casa ali, eu sei que é aquela casa. No meu coração, mas Senhor, eu estou perguntando só para... Eu já dei a entrada, o Senhor sabe, né? Senhor, eu já comprei a minha passagem para ir para o Brasil. Eu já comprei, só estou te avisando, mas eu queria perguntar mesmo se o Senhor mesmo vai comigo mesmo. Sabe como, tipo assim... Deus é obrigado a ir com você para os lugares que você vai, porque tipo assim, você já está, tipo a pessoa assim, ela entrou na sua casa e perguntou assim, eu posso entrar? Pô, você já está dentro, o que eu posso fazer? Muitos de nós é assim. Você faz as coisas e depois pergunta para Deus, porque você não está acostumado a ouvir a voz dele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar sobre que muitas de nós não sabem o que é uma precisão cirúrgica. Essa é uma expressão americana que é muito usada hoje, porque em relação a ouvir a voz de Deus, a igreja evangélica, ou a igreja cristã, ela tem muita confusão. As pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, ela não sabe quando é Deus, quando é a alma, quando é o inimigo, elas não sabem. Eu quero dizer que Deus não fala pelas metades, Deus não fala duvidosamente, Deus não fala confusamente. Mas o povo de Deus, eles vivem de tentativas. Tipo assim, eu vou tentar isso aqui, se der certo, foi Deus. Se não der certo, é porque não foi Deus. A gente faz joguinhos, a gente dá tiros no escuro. Eu vou te falar por que a gente dá tiros no escuro. Saul estava diante do sacrifício e Samuel mandou ele esperar, mas Samuel demorou. Aqui está o problema. Você começa a perguntar uma coisa para Deus e Deus demora. E você diz, eu já esperei o suficiente, I'm sorry, mas eu vou ter que ir. É aí que você... Porque quando você pergunta algo para Deus, Deus coloca você de molho e fala, fica aí. Mas eu quero a resposta, fica aí. Mas o que eu faço? O homem vai vir amanhã para eu assinar, eu tenho que dar a resposta. Você, fica aí. E na hora que Saul ofereceu o sacrifício, Samuel chega.
E ele se desqualificou para o reino, porque não esperou ouvir a voz do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é fácil ouvir a voz do Senhor, porque quando a gente vai ouvir, ela faz a gente morrer, ela faz a gente se humilhar, ela faz a gente... Você tem que esperar, não é bom esperar, não é bom esperar. Então, deixa eu te falar que a precisão cirúrgica é essa coisa que você espera, até você ter certeza que a voz de Deus é aquela. E quando você dá o tiro, alguém diz comigo, eu dou um tiro só. Pouca gente dá um tiro só e acerta. Agora deixa eu te falar um fato histórico que é uma coisa interessante. Talvez você não sabe, mas eu li isso aqui num livro, que na Segunda Guerra Mundial, em 1940 a 45, isso é, 60 e poucos anos atrás, os aliados eles precisavam de em torno de 53 mil bombas para acertar um alvo. Preste atenção nisso aqui. Era tão imprecisa a forma de atingir um alvo do avião nas alturas, que eles precisavam de 53 mil bombas, era a média. Na guerra da Coreia, dos Estados Unidos com a Coreia, que foi nos anos 50, 5 anos depois, a coisa melhorou um pouco, e a precisão cirúrgica das bombas era 16 mil. Ainda precisava de 16 mil bombas para atingir um alvo. Na guerra do Vietnã, que foi nos anos 70, 75, a coisa desceu para 700 bombas. Presta atenção, precisava de 53 mil bombas, agora só precisa de 700. Essa era a média. Na guerra do Golfo, que foi em 1990, eles já conseguiam acertar alvos com um míssil teleguiado. E hoje, você pode imaginar a precisão das bombas de hoje? Hoje os drones, numa altura incrível, acertam uma pessoa com uma precisão incrível. É esse tipo de ouvir que Deus quer. Deus não chamou a gente para ficar ouvindo Ele sem saber, mas que história é essa que Deus me falou e eu não entendi nada. Não é que Deus tem uma precisão cirúrgica para a gente. Ele é preciso, Ele é objetivo. Ele não precisa você tentar 50 mil vezes para poder depois acertar. Existe uma audição espiritual, que é uma audição acurada. Você entende a voz de Deus, você caminha na atmosfera, no ritmo dele. Eu estou indo para o final aqui, eu quero dizer que Deus nos criou para a gente ouvir. Deus nos criou para ser um ouvido espiritual. E deixa eu dizer para você, o Deus que nos criou para ouvir, Ele nos criou para falar depois que a gente ouve. E aqui está a grande questão, você não consegue falar correto, falar preciso, falar com autoridade, falar e destruir o inimigo, porque você não está podendo ouvir a voz de Deus de forma precisa. O inimigo teme a voz do homem, quando o homem fala depois de ouvir a Deus. É incrível como a Bíblia mostra o valor do falar do homem. Eu estava falando do falar de Deus, agora estou falando do falar do homem. Deus nunca fala com o homem só para ele ouvir. Deus fala com a gente para a gente poder falar. O objetivo de Deus da gente ouvir é para a gente poder falar. O marido, ele tem que falar as coisas certas em casa, ele tem que dirigir a família pelas palavras de um líder. A mulher está esperando a direção de um líder. Toda moça que casa com um homem, ela quer casar com um líder, com alguém que sabe para onde vai. O que ela está dizendo é, eu preciso ouvir algo de você. Só que para ele falar, ele precisa ouvir a Deus, porque tem homem que não sabe para onde vai. Mas ele não sabe porque ele não está ouvindo. Vocês vêm a uma igreja porque tem um pastor, tem alguém que está pregando a palavra, mas imagina se essa pessoa não ouve a voz de Deus, você vem fazer o que aqui? Porque você está aqui porque você está dizendo, para onde que nós vamos, pastor? Qual é a direção espiritual? Então quando Deus chama a gente para ouvir, é porque Ele sabe que Ele precisa de você para falar. E você só vai saber falar se você sabe ouvir. E o problema não está aqui. O falar é o segundo problema, ouvir é o primeiro. A voz do ser humano pode estar vindo da alma, uma alma aflita e perturbada. Muitos de nós estão ouvindo os medos da alma, os traumas da alma. Essa voz aí não espanta o inimigo. Quando você fala de uma voz que está vindo de medos, essa voz que você fala não espanta o inimigo.
É por isso que muitos de nós repreende, ele não sai. Muitos de nós mandam ele embora e ele não vai. Na hora que você fala, ele não te obedece, porque você não está ouvindo a Deus da forma que precisa ouvir. O que empodera o meu falar é o meu ouvir. Quando você fala com o inimigo, você tem que dar ordens para ele, você tem que denunciar ele, você tem que mandar ele embora, mas isso é baseado numa revelação de Deus. Às vezes a voz que a gente está falando não é uma voz que vem da revelação de Deus, é uma voz que vem dos nossos próprios sentimentos, entendeu? O poder de falar vem do poder de ouvir. Quem quer falar bem, exercer autoridade, falar com revelação, com precisão cirúrgica, ser pontual, precisa saber ouvir a Deus. Você sabe, essa mensagem ela termina na mesma coisa. Aonde? No quarto de oração, onde a gente vai entrar para um lugar onde você cerra as outras vozes para poder treinar o ouvido para ouvir a voz de Deus. Deixa eu falar, igreja. Eu acredito que Jesus está voltando muito breve, muito rápido. Onde que a gente ia ter que avisar que ia ter uma conferência satânica em nossa cidade? Onde que a gente ia ter que ver tantos assassinatos numa semana só? Onde que a gente ia viver num tempo em que a gente está vendo uma violência que eu liguei a televisão por acaso hoje de manhã, porque eu não assisto notícia. A notícia que eu leio todo dia, a notícia nova que eu leio todo dia é aqui. Eu não sou fã de CNN, nem Fox, nem Globo, nem Band. Mas eu ouço. Mas hoje de manhã, eu liguei rapidamente, e o repórter estava falando do número de revólveres e armas de fogo que tem nos Estados Unidos. E ele estava discutindo que tem mais armas nos Estados Unidos do que gente. Porque a estimativa da população nos Estados Unidos é 330 milhões de pessoas hoje. Mas o número de armas de fogo que está nas casas, nas mãos dos americanos, é 400 milhões. Existe mais armas nos Estados Unidos do que gente. Ei, Jesus está voltando, mas está voltando mesmo. Jesus está voltando muito rápido. Se há um tempo que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, é hoje. Se há um tempo que você precisa chegar mais cedo do trabalho e entrar no quarto, é hoje. Se há um tempo que você tem que levantar mais cedo para ir para o trabalho e entrar no quarto, é hoje. Se há um tempo que você tem que treinar o ouvido para ouvir a voz de Deus, é hoje. Igreja, você precisa ouvir a voz do Senhor. Ele nos guia pela sua voz. Não é pelas pregações dos outros, porque muita gente está ouvindo as pregações, mas não está ouvindo a voz. Eu quero terminar, eu estou tentando terminar. Deus não nos deu alguém diz, Deus não nos deu um mapa, mas nos deu uma voz. Então você tem que limpar o ouvido. Você tem que treinar o ouvido lendo a palavra de Deus. Como é que o diabo roubou o ouvido da igreja? Roubando o livro da mão das pessoas. Porque aquele que lê a Bíblia, ele lê várias vezes sem entender. Só que Deus começa a abrir o ouvido e ele começa a entender. Deixa eu te falar o que começa a acontecer com a pessoa que lê muito a Bíblia. E eu falar, alguém diz comigo, lê muito a Bíblia. Porque tem gente que lê, irmão. Oh, glória. Isso não é ler a Bíblia, irmão. Isso é ser feiticeiro evangélico. Mágico evangélico. Isso não é ler a Bíblia. Quando você lê muito a Bíblia, Deus cria em você uma atmosfera bíblica. Deus cria em você uma mentalidade bíblica. Sabe, a Bíblia te responde todas as perguntas que você faria para um pastor. Aí você, não precisa mais perguntar. As pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu estava lendo a Bíblia. Eu falei, e daí? Pastor, uau, pastor. Eu falei, é isso mesmo, uau. Por que eu fico falando? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque uma igreja que não lê a Bíblia não vai ouvir a voz de Deus. Você acha que eu estou enganado? Que porque Deus me deu um dom de pregação, porque eu não posso negar, que porque eu prego você vai me ouvir? Você não vai me ouvir. Se você não lê a Bíblia em casa, você não está ouvindo a voz de Deus. Você pode ouvir minha pregação, achar bonita, tem gente que corre e fala, pastor, que pregação, que pregação. Eu falei, tá, que pregação, mas a tua vida, como é que está? Ah, pastor. Só que adianta você ouvir a pregação?
sendo que o teu ouvido não discerne a voz de Deus. Eu quero orar no seu ouvido hoje. Eu sei que eu já passei do horário, desculpa, o teu almoço está atrasado, mas a Bíblia é o desentupidor de ouvidos espirituais. Se você ignorar a Bíblia, você vai ignorar a voz de Deus. Deixa eu te falar, eu estou com 50 anos que eu leio a Bíblia, porque eu comecei com 7 anos. Eu estou lendo a 35ª vez. Eu deveria ter lido muito mais. Todas as pessoas que me influenciaram, que têm alguma coisa de Deus profunda, como os grandes pregadores, um dos nomes, que talvez, não sei se você já ouviu, um pregador que viveu na Inglaterra nos anos de 1800, Charles Spurgeon. Aquele homem, ele leu a Bíblia dezenas e dezenas de vezes, até o dia de morrer. Todas as pessoas que ouviram a voz de Deus, eram pessoas mergulhadas na Bíblia, mergulhadas na palavra de Deus. Elas tinham o ouvido treinado. Dizem que Spurgeon chegou em Londres, na igreja, quando ele assumiu a igreja, ele tinha 20 anos de idade, ele era jovem, tinha 290 e poucas pessoas da igreja. Ele pregou durante vários anos para 10.000 pessoas naquela igreja. Ele era um homem que tinha a palavra de Deus. Ele é chamado o príncipe dos pregadores, porque você sabe falar quando você sabe ouvir. Deixa eu dizer para vocês, eu estou falando hoje aqui por 40 minutos, estou tentando terminar já, mas eu venho para cá 7 dias por semana, só para ouvir. Eu venho sozinho para cá. Os meus momentos melhores aqui não é o momento que eu prego no domingo, não é o momento que eu falo, não é os momentos que eu entro no gabinete e ouço as histórias ruins, é os momentos que eu passo sozinho nesse lugar, dizendo: eu vim te ouvir mais uma vez. Se você não falar comigo, não me ponha na frente do seu povo, porque eu não vou ter nada para falar com eles. E Deus diz: é isso mesmo, você está aqui para me ouvir, então recebe, porque eu vou começar a falar contigo. E quantas vezes eu rodo para essas cadeiras, 100 vezes eu dou voltas aqui, o Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, e eu anotando as mensagens, eu tinha 3 mensagens preparadas na minha pasta, mas eu vim orar de novo. Aí ele falou essa, sexta-feira, ele falou: você começou uma mensagem do domingo passado, falando que o povo tem ouvido o diabo, mas você tem que falar de novo com eles hoje, que eles precisam ouvir a minha voz, e que eles precisam tirar tempo para me ouvir. Para não ouvir o diabo, você tem que fazer algumas coisas. Onde estão os ouvidos para ouvir o Senhor? Como estão seus ouvidos? Com que frequência você separa os ouvidos para ouvir a Deus? Quanto tempo no dia você dedica só à busca da sua voz? Eu queria chamar a igreja para vir para o altar, só para a gente já ir terminando. Pode vir para o altar para a gente ir terminando aqui. Os irmãos precisam sair para almoçar. Eu sei que nós passamos do horário, mas eu queria orar com você aqui no altar. Eu queria que você orasse nos seus ouvidos. Eu queria que você pedisse a Deus para desentupir. Eu queria que você dissesse para Deus: eu preciso gastar mais tempo com a Bíblia, porque eu preciso treinar melhor o meu ouvido para ouvir o Senhor. Eu preciso gastar mais tempo com o Senhor. Eu preciso de precisão cirúrgica no meu ouvir. Agora, eu queria que ninguém orasse por enquanto, eu continuo pregando, mas eu queria que todas as pessoas viessem ao altar, ninguém ficasse nos bancos, ninguém, absolutamente ninguém. E os irmãos que chegam bem pertinho para poder dar espaço para os que estão vindo atrás. Eu quero terminar de pregar aqui no altar, eu já vou terminar, estou lutando para terminar, mas olhe para mim, eu preciso entregar o final do que Deus tem falado comigo. Qual o pai que está aqui, a mãe que está aqui, que não gostaria que seu filho realmente ouvisse a sua voz? Seu maior desejo é que a criança ouça a sua voz. Deixa eu falar para vocês, irmãos, tudo depende do ouvido. Deus não depende muito dos nossos pés, porque Ele não manda a gente a muitos lugares, presta atenção. Deus não depende muito das nossas mãos, porque você pode ignorar, mas Deus não manda a gente fazer muitas coisas, Ele não depende muito das nossas mãos. Deus não depende muito dos nossos olhos, porque Ele não está pedindo para a gente enxergar tudo no mundo espiritual. Uma das coisas que eu mais peço a Deus é para abrir os meus olhos no mundo espiritual. Eu te falar, até hoje eu nunca vi um anjo, por mais maravilhoso que ele seja, eu nunca vi. Deus não respondeu essa oração até hoje, porque para Deus não é prioridade abrir os meus olhos. A prioridade de Deus
é abrir os meus ouvidos. Deus precisa que eu ouça a voz. Quando você ouve, você tem paz. Quando você ouve, você não se envolve. Eu me lembro que eu era solteiro, muito tempo sozinho na igreja, querendo chamar uma irmã para sair. O Espírito Santo falava comigo: nem pensa. Eu ouvia a voz, só que eu desobedeci várias vezes. Depois o Espírito Santo falava assim: não te falei? Eu te falei. Alguém disse comigo: eu já tenho ouvido. Agora não fala a próxima parte não, mas muitas vezes você não obedece. Você tem que, primeiro arrependimento nessa manhã é: Senhor, eu quero me arrepender, porque você já tem falado, mas eu tenho ignorado. Nós temos o costume de ignorar, Senhor, de adiar aquilo que você fala, porque o nosso ouvido não está treinado. Eu quero convidar você comigo nessa manhã para arrepender nesse altar e dizer: Senhor, eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu ignorei tua voz, mas eu te devolvo meu ouvido nessa manhã. Tá, eu já botei uma palavra na sua boca, mas vou deixar você orar com suas palavras agora e deixar de você dizer para Deus: Senhor, eu consagro meu ouvido a Ti, eu reconsagro meu ouvir ao Senhor nessa manhã. Eu proclamo que os anjos que estão nesse altar, eles saem tocando nos ouvidos das ovelhas nesse lugar. Eu declaro que os anjos do Senhor têm liberdade para trabalhar, exercer o seu ministério nessa manhã, nesse altar, desbloqueando os ouvidos, arrancando os caroços de feijão, arrancando todo o bloqueamento nos ouvidos. Tem pessoas ofendidas, decepcionadas, que estão com caroço no ouvido, como a irmã Rosa falou, e Deus está tirando os caroços agora. Os anjos do Senhor estão liberando os ouvidos para ouvir novamente a voz que vai trazer paz, a voz que vai trazer vitória, a voz que vai trazer cura, a voz que vai restaurar as coisas. Ela entra pelo ouvido, não vai entrar por outro lugar. Ela entra pelo ouvido, não vai entrar por outro lugar. Alguém diz comigo: Deus vai entrar em mim pelo meu ouvido. Essa é a única porta de Deus em nossa vida. Olha para mim um minutinho. Tem um versículo no livro de Amós que é incrível. Ele diz assim: às vezes o pastor de ovelhas, se ele salvar, esse versículo está lá, é Amós 3,12. Ele está lá e diz assim: se ele pegar, o lobo engoliu a ovelha, mas ele pega a pontinha das pernas e a pontinha da orelha. Incrível. O que Deus está dizendo é: mesmo que o inimigo tiver engolido, se Deus restaurar o ouvido, se Deus puxar a pontinha do ouvido, se Deus pegar a pontinha da orelha e começar a falar de novo com você, Deus arranca você de qualquer buraco que você entrou, de qualquer buraco onde o inimigo colocou você. Deus arranca você de lá, porque quem arranca você de lá é a voz que chama, a voz que chama. Sai para fora, sai para fora, sai para fora. Tira da depressão, tira da ansiedade, tira da perda financeira, tira da derrota, tira da pornografia, tira do divórcio, tira de... Mas uma pontinha da orelha, se o pastor pegar uma pontinha da orelha, ele salva a ovelha inteira pela pontinha da orelha. Alguém consegue se ouvir a Deus e dizer: eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir. Eu quero te ouvir melhor, eu quero abrir o livro em casa, eu quero gastar tempo contigo, eu preciso te ouvir, Senhor. Nessa manhã, a igreja sai daqui preparada para ouvir a voz de Deus de uma forma nova. Alguém diz: Senhor, eu quero te ouvir de uma forma nova, numa dimensão nova. Dá-me um ouvido novo, dá-me um ouvido maior, dá-me um ouvido que vai mais longe, dá-me um ouvido. Eu abençoo os ouvidos da igreja nessa manhã. Eu abençoo os ouvidos da igreja nessa manhã. O teu povo não caminha pela vista, ele caminha pelos ouvidos. Alguém está ouvindo a voz do diabo, repreende ela, manda ela embora. Você sabe que o inimigo tem falado com você, não são coisas boas que ele fala. Nós já pregamos isso domingo passado, mas alguém tem que dizer: Senhor, me arrependo de estar ouvindo a voz do inimigo. Quantas vezes eu ouço o inimigo falar comigo: eu não estou ouvindo a tua voz, é o inimigo. Quem fala na decepção é o inimigo, quem fala na amargura é o inimigo, quem fala na desistência é o inimigo, quem fala no desânimo é o inimigo. Você tem que mandar o diabo cala a boca, sai dos meus ouvidos, eu te repreendo dos meus ouvidos. Tu não é dono do meu ouvido, eu não te permito falar no meu ouvido naquela situação. Toda vez que aquela situação me magoa, me fere, você fala no meu ouvido, alguém repreende a voz do inimigo, porque ele está lá. Ele fala na dor, ele fala na decepção, ele fala na dificuldade. Eu proclamo que a igreja vai ouvir a voz do Senhor, vai andar pela voz. Não tem um mapa, mas tem uma voz, tem um som.
que traz paz, que traz vitória, que traz prosperidade, que melhora a nossa vida, que nos arranca dos buracos. Eu te envio para casa ao som dessa voz. Pai, mais uma vez, eu declaro que a tua igreja, na última semana de abril, vai ouvir a tua voz. Senhor, especialmente os homens nessa semana, nós vamos para aquele lugar ouvir tua voz. Nós vamos para aquele lugar ouvir tua voz. Tu vais fazer uma obra nos homens dessa igreja. E nós vamos nos recluir para ouvir a tua voz naquele lugar. Amém, terminei a pregação, terminei, vou só dar a bênção apostólica, só que eu preciso falar uma coisa mais. A palavra de Deus não diz assim: quando orares, entra no teu carro, liga a ignição, pega a estrada e começa a orar. Quando orares, pega a caixinha de ferramenta, pega a brocha, abre a primeira lata de tinta, começa a pintar e começa a orar. Quando orares, entra na casa, pega o vacuum, limpa a cozinha primeiro, entra no quarto e começa a orar. O que eu estou falando? Eu estou falando do jeito que o povo ora. O povo ora dividindo Deus com tudo. É por isso que Deus não pode falar. Como é que Deus vai falar com você ao som daquele vacuum maravilhoso? Como é que Deus vai falar com você ao som do motor do seu carro? Eu não estou dizendo que Deus não pode falar. Eu estou dizendo que quando você quer realmente dar atenção para uma pessoa, você para o que você está fazendo, senta com ela num lugar, olha nos olhos dela e ouve ela falar. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que aprender a entrar no quarto e fazer o que Jesus diz. Não é ligar a ignição do carro, é entrar no quarto, fechar a porta e falar a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará como? Com o som da sua voz. A única razão que eu estou aqui diante de vocês essa manhã é porque eu continuo ouvindo a voz dele. Pela voz do inimigo eu já tinha parado, pela voz da minha carne eu já tinha parado, pela voz da circunstância eu já tinha parado. Mas se eu ouvisse essas vozes, mas eu estou aqui porque eu estou ouvindo uma voz que diz: não, eu preciso de você lá, continua, vai lá, fala a minha palavra, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu te ungi para falar aos ouvidos da minha igreja, leva a minha palavra para eles. É por isso que eu estou aqui. Eu vou fazer mais um culto hoje, mais um louvor, mais uma pregação. Quando eu chego em casa, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente. Eu falo assim: Senhor, eu não acredito que isso vai repetir domingo que vem de novo. E Deus diz: vai. E a única razão que vai é porque eu vou falar contigo a semana inteira e a minha voz vai te renovar. E a coisa mais incrível é que chega o fim de semana, eu estou prontinho para outra. Vou falar para você, a gente caminha pela voz. Não é a voz da esposa, porque tem irmão que a mulherzinha fala comigo, não é a voz dela. Não é a voz dele, porque tem irmã que é a voz, ela está esperando a voz do marido. Não é a voz dele, é a voz do Senhor no teu quarto. E tem ovelha que fala do pastor não, irmão, pastor é o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, Deus vai falar com você. Pai, eu despeço a tua igreja nessa